Estamos com Manuela Souza, né, que é estética e cosmetóloga. Ela trabalha na clínica da doutora Carolina Dias, onde tem um programa de emagrecimento e tal. E acerca disso, Manuela hoje vai ser a nossa convidada. E vamos falar hoje sobre a atuação da estética em pacientes obesos. Eu sou Carol, seja muito bem-vinda, Manuela. É um trabalho em grupo da nossa faculdade, né? E da Faculdade de Estética e Cosmetologia. E bora lá. Então, Manuela, a primeira pergunta que eu tenho a te fazer é se é possível emagrecer realizando apenas procedimentos estéticos. Olha, a estética, ela vem para ajudar, mas não é o fator principal para auxiliar no emagrecimento. Existem alguns procedimentos que é necessário o paciente fazer para que, junto com a estética, ela some ao resultado do emagrecimento, que é a dieta, a alimentação regular, junto com a atividade física. A gente sempre pede, né, para que os pacientes tenham uma alimentação mais balanceada, junto com a atividade física, para que os protocolos, né, os procedimentos estéticos que a gente faz, eles deem certo, né? Eles deem visibilidade para o paciente, né? Porque a maioria das pessoas, elas são levadas pelo resultado visível, né? Então, quanto mais a pessoa é magra, né, melhor. Então, a gente, né, dá dicas ali durante o procedimento e informando, frisando sempre que a alimentação regular, junto com a atividade física, faz com que a estética ela seja aprimorada, né? O resultado dela Isso. Quanto melhor o paciente fizer, mais rápido ele vai ver esse resultado. Isso, então não é possível, né, emagrecer somente com procedimentos estéticos. É uma junção de várias coisas e tem que ter um acompanhamento melhor. Isso. E a segunda pergunta, Manuela, que eu tenho a te fazer é como manter ou focar na dieta durante a pandemia? Porque a gente vê até acompanha os stories, em várias coisas, todo mundo postando que às vezes faz exercício físico, mas ao mesmo tempo tá comendo ao dobro, ansiedade e tal. Então, como conseguir focar na dieta, né, durante essa pandemia? Eu acredito que seja mais do ponto de vista de cada paciente, né? A pessoa ela tem que sentir a necessidade, né, da transformação acontecer, né? Então, se ela percebe que a alimentação está exacerbada, que ao engordar, né, digamos assim, né, com o tempo de tanto você se alimentar, né? Geralmente, a pessoa, quando ela está ansiosa, ela vai atrás de alimentos que não são saudáveis. Então, quanto mais a gente vai atrás desse certo tipo de alimentos, mais ele foge. E nessa quarentena, devido à questão, né, da preocupação mundial com tudo que está acontecendo, as pessoas não têm tido o controle, né, perante a alimentação, porque tem sido um porto seguro, né? Tem sido um resgate desses pacientes sendo perante essa situação, né? E como manter a questão tudo é foco. E isso vai de pessoa, né? Quando a pessoa sente a necessidade de que ela precisa readaptar a alimentação, né? Voltar à dieta, né? Para quem já faz uma dieta. Tudo é uma questão de poder se concentrar mesmo, olhar para si, ter o autocuidado, né? E a alimentação só isso, né? E manter o controle. Apesar de ser difícil, mas é necessário, né? Com certeza, né? Ainda mais um paciente obeso, que às vezes não está tão saudável, né? Tem problema de hipertensão, diabetes, entre outros afins. Sim. Então, muito obrigada. A próxima pergunta é, assim, na estética, existem procedimentos que você considera fundamentais para emagrecimento? Se sim, quais são? Olha, não existe um protocolo estético que seja perfeito para todos. Lá na clínica, no meu tipo de atuação lá, eu percebi que cada paciente tem um resultado diferente a cada estética. Como é isso? A gente vai fazendo as estéticas e que o paciente nos retorna, nos dá o feedback a respeito, né, de algum protocolo estético, a gente acaba se concentrando naquele protocolo. Não que a gente só faça aquele protocolo com o paciente, mas a gente dá um olhar mais especial
Então, eu acredito que isso vai mais de paciente para paciente do que o procedimento estético específico para todos. Então, é bem relativo. Eu tenho percebido que... Entendi. Também cada organismo, né? Sim, exatamente. Tem a ver com o organismo, Isso. tem a ver com a resposta do paciente perante a questão da alimentação, da atividade física, e que, consequentemente, a estética ajudar mais do que a outras. Isso. E muito obrigada. Por que a maioria dos procedimentos estéticos não podem ser realizados em paciente obeso, né? Assim, às vezes a gente fala assim, não, obesidade, mas uma obesidade é diferente quando a pessoa é gorda e quando a pessoa é obesa. Então, por que a maioria desses procedimentos não podem ser realizados em pacientes obesos? É porque, assim, a avaliação feita, né, a gente faz para o paciente não é só externo, é interno também. Então, às vezes, o paciente obeso, né, ele possui algumas disfunções do organismo em que a gente tem que ter uma certa visão, né, uma sensibilidade acerca de pacientes que realmente têm um certo grau de obesidade mais preocupante, que a gente tem que tomar atenção. Por exemplo, a gente não pode fazer algum determinado procedimento estético. Vou dar exemplo. Existe um procedimento estético chamado lipocavitação. A gente trabalha com esse para eliminar, né, fazer a lipólise da gordura, né, localizada. E aí, o que acontece? Quando esse processo, né, quando o aparelho, a gente faz o aparelho para o paciente, ele leva aquela gordura para o fígado. Então, existem pacientes obesos que podem ter algum caso de esteatose hepática, com algum grau que seja elevado, e que isso pode complicar a história do paciente, né? O histórico do paciente. Então, a gente não pode fazer todas as estéticas, porque é necessário primeiro essa avaliação, né? Por isso que a avaliação, a anamnese, ela é tão importante, porque a gente precisa avaliar o paciente, tanto de fora, como principalmente por dentro. Porque os podem complicar, sim, mais ainda a vida do paciente. Certo. E existe algum método específico, né, quando chega um paciente obeso na clínica e tal, existe algum método específico que vocês aplicam sobre esse paciente em obesidade? Assim, a primeiro momento, não. A gente trabalha com procedimentos que possam vir dar um resultado mais positivo para o paciente. Não existe o protocolo feito, né? Mas a gente vai iniciando aos poucos. A gente percebe, por exemplo, uma massagem modeladora. A gente vai começando bem leve, até porque, né, a massagem modeladora ela tem um poder, né, de fricção maior, uma movimentação mais firme. E o paciente obeso, ele pode sentir, né, um incômodo, enfim. Então, a gente começa pela massagem, a gente começa pelo manual mesmo. Vai percebendo, a gente vai conhecendo o paciente no momento em que a gente está atuando, está fazendo a estética, e vai conhecendo, né, para perceber se existe algum protocolo que a gente pode estar utilizando, porque, assim, há limites. Dentro da estética tem limites, porque cada procedimento estético tem tanto o seu lado bom quanto o seu lado ruim. Então, a gente vai percebendo com o tempo, com aquele paciente, quais são as né, que o corpo dele se adequa a aquele protocolo, e com todo cuidado. Então, assim, a primeiro momento não tem uma estética específica. A gente tem alguns protocolos lá na clínica, por exemplo, que a gente vai fazendo de acordo com o paciente. Por exemplo, como a técnica. Entendi. É bem... E aí, isso varia também, mas a primeiro momento a gente faz a massagem, a gente vai avaliando junto com o histórico do paciente quais são as estéticas que a gente pode ir acrescentando e, consequentemente, o paciente vai tendo resultado a partir disso. Tá certo, Manu. Obrigada. E outra coisa, né? Há algum tipo de preferência entre os recursos manuais ou eletroterápicos para um tratamento mais eficiente? Vocês têm algum tipo de preferência, assim, principalmente no consultório e tal, no dia a dia, preferência entre recursos manuais ou eletroterápicos para um tratamento mais eficiente? Bom, a gente faz, né, a avaliação, e junto com o paciente a gente percebe
o que ele mais gosta. Porque, assim, alguns pacientes conhecem, né? Já conhecem acerca de massagem, já conhecem acerca dos aparelhos estéticos, né? E a gente vê também de acordo com o histórico dele, né? Quando tem pacientes mais de drenagem linfática do que de massagem modeladora. Mas a depender da finalidade que aquele paciente queira, a gente conversa com ele e explica, né, a finalidade de cada massagem, por exemplo, né, de cada recurso manual. E a gente tenta somar junto com o paciente, porque às vezes, quando ele está familiarizado com algum procedimento estético, ele já sabe que aquilo dá resultado. Então, a gente só quer somar, né? Não conhece nenhum procedimento estético, a gente faz, né, o procedimento e a gente explica ao mesmo tempo como funciona no organismo. E a partir disso, o paciente vai se observando e vai analisando a partir disso o resultado. Então, a gente trabalha com cada paciente de acordo com o que ele é. A primeiro momento, a gente não tem, assim, um protocolo específico de que trabalha, primeiro isso, primeiro aquilo, não. Na nossa primeira sessão, a gente trabalha, claro, com a massagem, para a partir daquela iniciação a gente entender, né, se o paciente conhece do mundo estético, se ele sabe acerca dos protocolos estéticos, se ele já fez algum procedimento estético, porque isso vai trazer, né, a longo prazo um excelente resultado, não só para o paciente, mas para nós, profissionais, né, que estamos ali. Certeza. E dentro desse meio, né, de pacientes que querem emagrecer, pacientes obesos principalmente, quais tratamentos devem ser evitados ou proibidos, né? Assim, de primeiro contato, porque é algo interessante da gente se falar, porque às vezes a gente entra tanto em assunto de pessoas que são mais cheinhas e querem emagrecer, né? E não entra tanto em assunto, principalmente sobre obesidade. Mas sobre obesidade, quais tratamentos, principais tratamentos, assim, que devem ser evitados a primeiro contato? Particularmente, né, eu, profissional, e como eu percebo, né, lá na clínica, a limpocavitação, como eu falei, porque a gente trabalha diretamente, né, com o processo da eliminação da gordura, né, da lipólise da gordura, e consequentemente vai ocorrer todo um processo, né, de metabolização no fígado, então eu não recomendo. Tem a carboxiterapia também, que para a obesidade, a primeiro momento, eu não recomendo, porque se o paciente ele tiver um histórico de hipertensão, por exemplo, não pode ser feita a carboxiterapia. Então, a gente analisa, né, junto com, mais uma vez, falando da importância da ficha de anamnese, né? Que a partir disso é que a gente vai delegar quais são as estéticas melhores para aqueles pacientes. Mas eu não, no primeiro momento, né, até que o paciente fale ou até que a gente conheça o paciente o suficiente para realizar a lipocavitação ou a carboxiterapia. Entendi. Isso, Manuela. E tem alguma dica, né, para quem precisa emagrecer devido à presença de comorbidades associadas à obesidade? Você tem alguma dica para dar para esse tipo de... para quem tem essas comorbidades? Sim. Olha, fora da estética, eu recomendo, né, primeiramente, principalmente nesse momento de pandemia, né? A gente olhar o básico, né? A gente olhar a nossa mesa a primeiro momento. O que é que nos causa mal? Excesso de quê? Tanto de sal quanto de açúcar, né? Açúcar várias formas de... Isso. Formas, né? Carboidratos, enfim. E carboidratos, eu digo, né? No arroz, no macarrão, o arroz branco, né? Troca por um que contém mais fibra, que é mais saudável, né? A quantidade de sal. Então, assim, foi algo que aconteceu comigo e que eu acho muito interessante, né, ser feito. É diminuir a quantidade aos poucos, porque chega um momento que não sente falta. Isso. Eu daria essa, né? Ir reduzindo aos poucos, principalmente essas pessoas que querem realmente mudar a alimentação, ter uma vida mais saudável. Eu não sou muito a favor do quesito dieta. Eu sou mais a favor da reeducação alimentar. Então, a reeducação alimentar a gente tem que começar na mesa, né? Em que a mesa já contém tanto sal quanto açúcar. E aí, a princípio,
quantidade dessas substâncias, né, na nossa alimentação. E a partir disso, o paciente ele vai se conhecendo um pouco mais, ele vai compreendendo, através da alimentação, que ele tem um paladar adequado para várias outros alimentos. Por exemplo, só para finalizar, por exemplo, o café. Muitas pessoas acreditam, né, que o café adoçado é o café, né, é o mais gostoso. Só que, na verdade, não, né? O açúcar, ele dá o gosto ao café de uma forma que ele se torna, como é que eu posso dizer? Escondido, né? Perante. Então, o amargo do café, ele não é visível. Então, as pessoas acreditam que o café é bom quando ele é adoçado, mas, na verdade, não. O café é bom por ser o café, amargo mesmo. Mas isso entra também nas questões, né, de cultura, de doutrina, né, que aquela pessoa está acostumada. É muito mais difícil, né, gente, por exemplo, você está acostumada a comer várias guloseimas, você está acostumada a ter uma rotina de comida, sabe, bem intensa, e tipo, não, vou decidir agora e vou parar do nada. Então, muito mais complicado isso. E o seu corpo vai agir de uma forma totalmente diferente do que quando você fala, não, vou retirar algo daqui, vou retirar algo que posso nem sentir tanta falta. Mas aí, ao mesmo tempo, você vai causando essa reeducação, né, no seu organismo. E que isso é muito importante. Sim. E por que retirar aos poucos, né? Por que não tirar de vez? Porque, assim, todo o nosso corpo, ele é um conjunto, né? Então, existem enzimas que trabalham, né, em prol daquela substância. Então, não é interessante a gente retirar de vez o açúcar, porque o corpo sente. Então, a prova de sentir, né, uma vontade maior de comer uma quantidade maior depois é muito grande. Por isso que a gente vai eliminando aos poucos. Realmente, você está certa sobre essa questão da nossa cultura, porque realmente nós nos alimentamos de uma maneira muito ruim, né? A gente tem um pouco do vício dos americanos, da questão do fast food, né, da comida industrializada, e a gente acabou perdendo a noção, né, do real valor da alimentação saudável. Mas, graças a Deus, isso aqui tem mudado bastante. As pessoas têm recorrido a entender o que é uma alimentação saudável, e eu acredito que isso vai mudar com os anos. Com certeza. Isso. E a estética também, né? A estética em si é um conjunto de diversos fatores, né? Porque lida com o organismo de dentro para fora também. Então, é super importante. Então, Manu, essa foi já estou íntima, né? Chamando de Manu. Essa foi a nossa entrevista. Te agradecemos demais por ter participado dessa entrevista, que para a gente foi muito rica sobre esse assunto, né? Muito obrigada, tá certo? E é isso. Muito obrigada por essa entrevista. A gente só tem a te agradecer, viu? Eu amei essa entrevista. Muito obrigada. Bom, fico feliz. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou aqui para todas. Muito obrigada. Tá certo. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.